para gravar. Beleza. Tá, voltando. Quando você chegar no local da audiência de custódia, você perguntou no grupo se era melhor fazer por vídeo, se era melhor fazer pessoalmente, qual que era a situação. Concordo com o que o Kel falou, traz mais segurança fazer pessoalmente, só que, sim, dependendo de quanto a pessoa está te pagando, não vale a pena você ir pessoalmente, né? Então você tem que colocar na balança. Tem que verificar qual que é a distância da comarca de você, se é próximo, se é na mesma comarca, se não é e tal, e colocar isso na balança para ver se vale a pena você ir lá ou não. Beleza? Entendi. Fique pensando que ir pessoalmente é uma obrigação, tá? Não é. Tua obrigação é fazer a custódia. Se você vai fazer online, se você vai fazer presencial, é uma opção, tá? Então não se cobre de estar lá presencialmente. Se caso você veja que tem você se sente mais confortável estando lá, tranquilo, vai, sem estresse. Mas eu quero que você entenda que não tem uma regra e não tem uma cobrança quanto a isso. Tanto que o Messias, por exemplo, faz as custódias do caso que ele pega lá em Rio de Janeiro, ele faz todas presencial. E eu, pela minha situação, eu faço todas de forma virtual. E beleza. E nós dois temos resultado com isso. Né? Segundo, você chegou lá para trocar ideia com o cara, ele vai perguntar isso que eu disse para você, todo o histórico criminal dele, quanto tempo que ele vai ficar, quanto tempo para ele sair, se tem chance dele sair e tal, ele vai te encher de perguntas. Primeiro, seja o mais direta e real possível com ele. Fala para ele, fulano, seguinte, você já tem histórico de tráfico, já tem antecedente, quer comer tonelada de cocaína, sua chance de sair é zero. Chega e joga real mesmo que seja um banho de água fria para ele, tire essa responsabilidade de você. Por quê? Qual que é o maior problema no criminal? É o advogado vender algo que não existe, né? E daí ele acaba trazendo essa responsabilidade e a cobrança vem depois. Então, o que eu faço? Eu prefiro perder processo do que ficar com essa responsabilidade e ter risco de ter essa cobrança depois, tá? Então, você joga a real pro cara, fala que ele não vai sair, que a chance dele sair é muito baixa, tá? E se ele sair é porque você é mais do que boa. Já chega e já mete essa pro cara, tá bom? Você vai passar para ele a situação prisional dele, vai passar para ele os possíveis elementos aqui que vão comprovar nulidades no processo e tal. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Foi preso por tráfico, a apreensão foi feita na rodovia, foi feita na rodovia, prenderam quase metendo na cocaína, deixa eu ver se teve alguma situação de fundada suspeita, algo assim. Durante a vistoria veicular foram localizados. Tá, não falou nada disso. Nada, só tem isso daí, essa informação. Tá. Assim, via de regra, olhando assim, a abordagem foi ok. Não tem nenhuma nulidade. Se eles estão em operação ali, alguma coisa, tranquilo. Tem que ver no boletim de ocorrência qual é o elemento concreto que eles usam para fundamentar a abordagem, tá? Ele demonstrou nervosismo, ponto. E acabou. Isso daí não é concreto. Você tem que verificar qual foi o tipo de nervosismo que o cara esboçou. Então você tem que trazer para o teu cliente, tem uma tese que a gente pode usar, a tese é essa, assim, 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 e pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas a gente tem uma tese. Beleza, você chega e coloca isso para ele. Terminou de conversar com ele. Normalmente eu sempre tenho, eu já decorei, né? Eu tenho um textinho muito simples que eu falo para o cliente. Eu falo bem assim: fulano, seguinte, a tua audiência hoje não vai discutir fato, a tua audiência hoje é só para verificar as circunstâncias da sua abordagem. Se teve abuso de autoridade, se você apanhou, se não apanhou, e para verificar se você pode ser posto em liberdade. Tá bom? Já adianto para você que você não vai ser posto em liberdade, porque eu, como seu advogado, já verifico que você não tem condição disso pela quantidade de droga que foi apreendida.
Eu já chego e falo, cara, eu uso esse textinho para quase todos os clientes, tá, Gabi? Então é o seguinte, o juiz vai perguntar para você sua qualificação, nome, endereço, se tem filho, se não tem filho, profissão, qual a sua renda, vai perguntar tudo isso para você. Isso você vai responder para ele tranquilo. O juiz não pode perguntar para você situação do fato. O juiz não pode questionar o fato para você hoje. Então, se ele perguntar sobre o fato, você fala que fica em silêncio. Mas, via de regra, o juiz não vai fazer isso porque o juiz sabe que ele não pode perguntar do fato. Eu explico tudo isso dessa forma para o cliente. Eu não vou fazer perguntas para você, muito provavelmente o Ministério Público não vai fazer perguntas para você e já vai para a decisão sobre a sua liberdade. Beleza? Entendeu como vai funcionar? Na situação, quando o juiz conversar com você, o juiz é uma pessoa comum, então você conversa com o juiz que nem você conversa com qualquer outra pessoa. Responde de forma audível, com a cabeça erguida e falando no microfone. Porque é mais bonito você falando de forma audível do que você todo encolhido com a cabeça baixa, resmungando, achando que todo mundo vai te entender. E a gente precisa que você agora fale, né? O crime já está feito, a situação já tá construída, então agora que você fale. Eu já chego e dou no peito do cliente, assim, para o cliente se ligar do que está acontecendo. E, assim, 99% das vezes o cliente chega lá e segue exatamente aquilo que eu falei. Fala de forma audível, se porta não como uma pessoa retraída, mas se porta mais... sabe quando a pessoa tem mais confiança do que está falando? Que a pessoa fica mais... assim, postura é diferente? Assim, tem cliente que a gente olha na audiência de custódia que o cara tá assim, abaixado, quieto, tentando falar meio para baixo. Não, isso aí não ajuda ninguém, né? Então eu já, até a postura do cliente eu tento corrigir antes da audiência. Chega na audiência de custódia. Abre a audiência de custódia, o juiz fala qual é o fato, porque ele está preso, faz as perguntas de qualificação, né? Todas as perguntas de qualificação. Normalmente eu ressalto uma coisa para o cliente, questão de valor que ele recebe por mês, salário. Por quê? Porque o salário que ele falar que recebe por mês ali vai influenciar na sentença, na condenação, lá na pena pecuniária que ele vai ter lá no final. Então, daqui que eu faço? Eu já regulo essa questão de salário logo no começo, logo na largada. Tá bom? Beleza, fechou isso daí. O juiz vai fazer a qualificação, vai perguntar, tal, vai abrir, fala para o Ministério Público. Se o Ministério Público tem perguntas. O Ministério Público, em 90% das vezes, fala que não tem perguntas. Depois abre para a defesa. E eu nunca pergunto nada. Eu não vejo utilidade nenhuma de fazer pergunta em custódia. Porque tudo que eu quero, eu já juntei no processo. Tem filho, certidão de nascimento, endereço do cara, tem trabalho, declaração de trabalho, carteira de trabalho, já junto tudo isso antes, né? Tem doença, já junto toda documentação médica do cara antes também, né? Inclusive o Kel teve um que ele juntou essas, tava acho que fazendo uma revogação, né, Kel? Então já junto tudo antes, né? Para pautar o meu pedido depois. Daí o juiz vai abrir e fala para o Ministério Público, para manifestação do MP. O MP vai falar, blá, 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 visto a gravidade do fato, visto que é um crime, que blá, 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 vai falar um monte de poder de lesividade da droga, e blá, 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 vai falar um monte, e daí ele vai pedir, requer a conversão da prisão em preventiva, né? Beleza, fechou. Pediu a conversão em preventiva. Daí, você, como defesa, vai começar a sua manifestação. Manifestação da defesa, da custódia, ela tem que ser uma manifestação que vai sair do mais para o menos, né? Você vai verificar lá no boletim de ocorrência, tem uma nulidade? Então, primeira coisa, achou a nulidade. Fundado, exemplo, fundada suspeita. A polícia abordou o cara, disse que abordou o cara porque o cara estava em atitude suspeita. Por isso que fez a abordagem, né? Você começa pelo relaxamento da prisão em flagrante. Você vai falar, excelência, já é de conhecimento pelo HC, número tal, do STJ, de relatoria do ministro tal,
que a fundada suspeita deve ser motivada, o que não acontece no caso em questão. O caso em questão se torna gritante, que o réu estava transitando em via pública e foi abordado de forma infundada, blá, 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 e você vai fazer toda a tua primeira começo da manifestação disso. Aí você finaliza ali, ó. Então, em primeiro momento, a defesa requer o relaxamento da prisão em flagrante em virtude da abordagem ser pautada em elementos concretos. Beleza. Fechou. Você finalizou a tua audiência, então o começo da audiência de custódia, como eu disse, do mais para o menos. Se a gente vai começar do mais para o menos, a gente começa, então, tentando a nulidade total dos autos, né, do procedimento, relaxamento. Depois a gente vai ter que começar agora a bater nos requisitos da preventiva. Né? Qual é o principal requisito da preventiva? E aí, alguém? Qual que é o principal requisito da preventiva? O que mais usa? Garantia Garantia da porra. Veículo e liberdade. Cara, a garantia da ordem pública é o que mais usa. Então, daí agora você vai ter que bater no que mais se usa, né? Como que você vai começar? Você já juntou os documentos da tua custódia antes. Então, você vai começar assim, ó. Excelência, ó, foi juntado no evento de sequência tal, e vai descrever as sequências que for. Daí você começa a descrição dos documentos. Ó, documento tal demonstra que o fulano possui residência fixa. Documento de sequência tal demonstra que o fulano possui ocupação lícita. Documento tal demonstra que ele é responsável pela manutenção da família, blá, 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 conforme certidão de nascimento tal, certidão de nascimento tal, e você descreve, né? Daí você terminou de descrever isso, já mostrou todas as qualificações dele comprovadas nos autos, tem que lembrar assim, ó, tudo que você fala você tem que comprovar, tá? Senão aquilo não vai ser levado em consideração. Terminou de classificar tudo isso e descrever tudo isso, daí você começa o seu pedido. Visualizando que o fulano, na hipótese dele ter pago o crime dele lá em 1800 e bolinha e não ter antecedente, porque ele já cumpriu já com o tempo para reabilitação, porque ele já não tem mais antecedentes criminais na ficha dele, vamos seguir essa hipótese, você vai falar, ó, o fulano é primário, conforme já demonstrado, possui ocupação lícita, residência fixa, ele não vai ser um risco para a instrução processual, ele não é um risco para a ordem pública, visto que ele há muito tempo já cumpriu com a sua pena perante a sociedade. Daqui a pouco eu vou mostrar uma custódia que eu fiz para vocês, já mostrei uma vez, vou mostrar de novo ali para vocês. Ele já cumpriu com a sua função, alcançou a função da pena, cumpriu com a sua pena, a defesa requer a liberdade provisória dele. Caso não seja o entendimento pela liberdade provisória, a defesa requer que sejam aplicadas as cautelares, em especial cautelar de monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. Mete essa. Finalizou. Então, assim, o teu pedido de custódia, você viu que ele é dividido em blocos, né? Primeiro, a nulidade, a tese que você entra com relaxamento. Depois que você pediu o relaxamento com a tese de nulidade, você vem para os requisitos qualificadores dele, né, para bater na garantia da ordem pública, e daí no teu pedido você finaliza, do mais para o menos. Então, assim, do mais, liberdade total, menos prisão domiciliar. Então, você pede a liberdade total, na sequência pede a liberdade com monitoramento eletrônico, e caso não seja o entendimento, você pede daí a prisão domiciliar para ele. Entendeu como que é? É tranquilo, é simples, é rápido. Se eu não me engano, eu já mandei até um textinho uma vez para alguém. Eu fiz de bate-pronto. Foi para você, Kel? Que eu mandei uma vez? Foi. E eu tenho, acho que mais uns 3 de umas custódias que eu fiz. Eu posso enviar até para ela, assim, quando terminar. Manda para a Gabi, então. Eu quero sim. Aí só ela adequar o caso de DMB direitinho e pronto. Eu vou mostrar para vocês a custódia. É uma custódia atípica, tá? Não é uma custódia que
que a gente enfrenta normalmente, porque custódia, inclusive, é do o promotor que eu fiz audiência hoje. Por isso que ele estava meio bravinho hoje, tá? Que eu transmiti lá a audiência que eu transmiti para vocês. Você perdeu a audiência hoje, Kel? Não entendi. Perdeu a audiência de hoje, Kel? Perdi. Eu tô trabalhando com a mulher aqui no conselho, é correria demais. Né? Quando eu entrei já tava no fim. Tu já tinha batido na cara dele, foi? Já tinha. A audiência foi linda, cara. Lasca. Vou compartilhar aqui que eu vou achar. Ah. Eu mostrei uma vez para o grupo e esses dias eu mostrei para o pessoal do escritório. Só não lembro onde estava. Você lembra onde estava, Messias? Porra, não. Mas tá. Depois, deixa eu ver. Que foi juntada depois, né? Eles não juntaram na data, né? Tá depois que eles pediram informação do habeas corpus. Mas já vamos achar já. Acho que se eu fizer assim, ó, navegar eu acho mais fácil. Aí aparece aqueles que juntaram metade, né? Uhum. Aqui, ó. Achada. Estão vendo aí, gente? Essa audiência é para saber das suas condições, das circunstâncias da sua prisão, não se o fato é verdadeiro ou falso, que hoje ainda não é o dia do seu julgamento, tá bom? Estão Por que conseguindo que a ver? senhora foi presa? Escutando bem? Sim, tô escutando. Esqueci o nome. Receptação De quê? de uma televisão. Estava com a senhora a televisão? Estava na minha casa. E a senhora já tem outras passagens? Tem. Não por receptação. De quê? Por tráfico. Foi condenada, né? Sim. A senhora cumpriu já a pena? Cumpri Tudo? tudo. E além desse tráfico, a senhora tem mais alguma outra em andamento? Não. Não. Qual que é o seu endereço? Atual é Brasília Conceição Velasque, 91, no Jardim Padovani. Você viu a parte que eu falei da qualificação ali, né? Ele seguiu certinho ali o rumo da qualificação. Que foi onde a senhora foi presa mesmo, né? Isso. Houve agressão física por parte da polícia? Não. Quem que mora lá com a senhora? Mora eu, meu filho e minha esposa. Qual que é a idade do filho? 8 anos, 5 anos, sim. Estamos ouvindo sim. 5 anos. 5 anos. Que a senhora trabalha? Eu sou diarista. Mais alguma coisa a senhora gostaria de dizer hoje? Não, só queria dizer que meu filho precisa de mim lá fora, que eu sou a única responsável dele, que eu tenho minha mãe, mas eu e minha mãe a gente está numa briga bem complicada e eu preciso ir embora para cuidar dele. Perguntas pelo Ministério Público? Sem perguntas, Excelência. Pela Defesa? Sem perguntas, Excelência. Parecer do Ministério Público? Eu vou manifestar pela decretação da preventiva da autuada. Tá? Ela tem 6 páginas de antecedentes temoráculo, aparentemente, ela disse que já cumpriu toda a pena. E, pelo que eu vi aqui, estava cumprindo pena ainda. Gravíssimo crime de associação de tráfico. Tá? Mas se não for, mesmo que já tiver cumprido a pena, é reincidente. Acabou de cumprir a pena aqui, é reincidente, tá? Não passou pelo período depurador ainda. Embora o valor do bem apreendido com ela não seja um valor muito alto, a receptação qualificada é um crime grave. Crime grave. A pena vai de 3 a 8 anos de reclusão. Além disso, doutor, o autuado já foi condenado e estava cumprindo pena pelo gravíssimo crime de associação para o tráfico. Apesar de receber inúmeros benefícios legais,
isso não foi capaz de fazer com que ela deixasse o mundo do crime. Pelo contrário, esses benefícios serviram apenas, parece, para gerar uma absoluta sensação de impunidade, passando ao largo de conscientizar a autuada da necessidade de mudar de vida. O que a gente avalia aqui, o que a gente verifica aqui? Que a eventual liberdade provisória agora serviria apenas para perpetuar essa sensação de impunidade. Em contrapartida, é preciso evitar que ela continue delinquindo. O que mais precisa? Tá? Praticar novos crimes, assim violar a ordem pública. Tá? O único meio de fazer isso por hora é a decretação da prisão preventiva. Vou reiterar, ela foi condenada, está cumprindo pena, ou estava cumprindo pena até há pouco tempo, pelo gravíssimo crime de associação por tráfico. Voltou a ser presa, voltou a aprontar. Receptação qualificada, crime grave, 3 a 8 anos a pena. 3 a 8 anos a pena. Tá? Não se sentiu minimamente constrangida, não se sentiu minimamente encabulada em continuar nas sendas do crime, continuar praticando os delitos da mais variada natureza. Agora, com a liberdade provisória, que ela vai se sentir mais motivada ainda. Se nenhum dos benefícios que lhe foram dados anteriormente serviram para que ela mudasse sua vida, para que ela deixasse de praticar crime, o que agora faria diferença? O que agora ela mudaria? É necessário dar um basta nisso, doutor. É necessário garantir a ordem pública. É necessário evitar que ela continue delinquindo. Em relação ao eventual domiciliar, demanda prova. Prova da existência desse filho, prova da presença dela, da necessidade dela para cuidar da criança. Isso vai ser avaliado posteriormente por juízo natural. Nesse momento, não há nenhuma demonstração nesse sentido. Então, diante desse contexto, manifesto pela decretação da prisão preventiva da autuada. Estão preparados para agora? Está todo mundo preparado? Beleza. Vou soltar o play agora. Defesa. Primeiramente, Excelência, a defesa rebaixa o parecer do Ministério Público dizendo que a prova da existência do filho, bem como a prova do cumprimento integral de pena, é fácil de se ter acesso. A certidão de nascimento do filho está juntada nos autos, no último movimento dos autos, o que poderia ser facilmente consultado pelo ilustre representante. O senhor apresentou agora, faz 10 minutos. Excelência, estou me manifestando. A certidão de nascimento do filho se encontra juntada no último andamento dos autos, o que demonstra a real existência do filho, bem como o cumprimento integral da pena em 2019 é de fácil acesso pelo sistema seu. O Ministério Público poderia ter acessado o sistema seu e verificado isso também. Né? Verifica-se que a indiciada, Michele, cumpriu a pena como assim deveria ser cumprida. Ela não teve falta, ela sempre teve um bom comportamento carcerário, ela realmente se ressocializou. E trazer para dentro desses autos, trazer para dentro dessa situação de uma receptação, vejo que o Ministério Público acertadamente retrata a gravidade, assim como qualquer outro crime. Qualquer crime tem seu índice de gravidade. Mas como foi trazido pela autoridade policial, dentro do inquérito, a aquisição da televisão por R$1.000 e a nota fiscal demonstrando que a televisão tinha o valor de R$2.000, a gente sabe como funciona o mercado de usados. Quando você compra, tem a depreciação do mercado de usados. Então, o valor retratado não é um valor absurdo. Hoje se compra a TV por R$500, 800, 700. Então, assim, o valor de aquisição da TV demonstra que ela tinha conhecimento de ser um produto de origem ilícita, porque ela adquiriu por R$1.000 a televisão. Então, assim, acredito que toda essa situação não traz a real gravidade que o Ministério Público tenta transparecer por meio do parecer que foi tratado. Primeiro ponto, quanto ao pedido de relaxamento, quem fez a prisão da Michele foi a Polícia Militar. A Polícia Militar adentrou na residência da Michele com autorização de terceiro, que era a mãe da Michele, não foi com autorização da Michele, conforme retratado no auto de prisão em flagrante, em nítido descumprimento, em nítida ilegalidade. Por isso, o primeiro ponto, a defesa requer o relaxamento, visto que a autoridade da Polícia Civil, com a instauração, com a portaria, a abertura do inquérito, fazer o requerimento judicial, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Não a polícia militar sem permissão da proprietária da residência. Primeiro ponto. Segundo ponto,
como já dito pela defesa, a Michelle cumpriu a sua pena. Ela pagou para a sociedade aquilo que havia feito nessa associação criminosa, que é um crime grave, é um crime gravíssimo, assim como o tráfico. Mas ela pagou, ela não pode ser agora, o Ministério Público, querer trazer nesse momento um motivo de julgamento de um ato que aconteceu no passado e ela pagou. Ela teve a sua pena corpórea, ela ganhou sua progressão, foi aberto, e hoje ela está 100% ressocializada. A compra de uma televisão de R$1.000 não pode ensejar o afastamento dela do filho, de 5 anos, assim como é trazido dentro do auto de prisão em flagrante, assim como a defesa juntou. A defesa requer, em primeiro momento, o relaxamento da prisão da Michelle. Em segundo momento, caso não seja o entendimento, a defesa requer o arbitramento de fiança em meio salário mínimo para que não comprometa a vida, não comprometa a renda da Michelle, que é diarista, que não tem uma ocupação com carteira assinada, que todo dia tem que sair para batalhar e fazer suas diárias para ganhar um salário, um pouco mais do salário mínimo ao final do seu mês, né? E a defesa requer o arbitramento de um salário mínimo e, em última hipótese, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É isso que a defesa requer, Excelência. E vocês acham que deu o quê nessa audiência? Lili, Deu raiva no promotor. Deu raiva no promotor, ele cantou. pode encerrar. Encerrou. Você viu, Gabi? Você viu que eu falei para você sobre a estrutura da manifestação? Sim. Você viu como eu usei a estrutura que eu falei para você, como eu usei na custódia? Essa custódia aqui foi completamente diferente, porque estava saindo faísca entre eu e o promotor. Então ela foi diferente mesmo, né? O promotor estava querendo meu sangue, eu estava querendo o sangue dele. Então por isso que a custódia foi mais áspera. Mas normalmente a custódia não é assim, né? Foi com tornozeleira, João. Ela saiu com tornozeleira, ela tirou a tornozeleira semana passada. A gente conseguiu a quebra da tornozeleira semana passada. Ela agendou, acho que ela vai tirar, ela ainda está com a tornozeleira, ela vai tirar, o agendamento é nessa semana para ela fazer a retirada. Então, assim, pode ter certeza, a tua custódia vai ser muito mais tranquila do que isso, porque nessa linha tinha muito elemento, tinha muita coisa, e eu tinha uma grande responsabilidade, porque era uma receptação. Então, teoricamente, o cliente tem que sair na receptação. Então, a responsabilidade que estava em cima de mim era alta, era grande. Você está pegando um caso que o sujeito caiu com 0,5 tonelada de cocaína. 0,5 tonelada de cocaína, você não tem responsa nenhuma em tirar esse cara. A tua responsabilidade é muito reduzida. Então, você pode chegar muito mais tranquila para fazer, sabendo que ali é um laboratório para você. Ali é um momento de você desbravar o que é audiência de custódia. É um momento de você treinar a sua manifestação oral. É um momento de você organizar a sua linha de ideias para se manifestar. Você não precisa ter medo da audiência, tá? Eu estava falando com a Luciana essa semana, ela teve uma audiência de instrução, eu disse para ela exatamente isso. Ela vai poder confirmar depois, que não é feio você chegar para o juiz e para o promotor e falar, é minha primeira audiência. Eu fiz isso numa audiência trabalhista um tempo atrás. Fui fazer uma audiência trabalhista para o amigo, sim, gente, eu já fiz audiência trabalhista. Foi uma só, até hoje. Eu cheguei para o juiz e falei assim, doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei qual que é o procedimento, eu sou do criminal, tá? Então, pelo amor de Deus, se eu cometer alguma gafe, vai me instruindo, para não ficar feio. Falei bem assim para o juiz. Gente, o juiz foi me guiando a audiência inteira na trabalhista. Foi me guiando a audiência, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Então, assim, não é feio também você chegar ali falando, é minha primeira audiência de custódia, tá? Se eu estiver fazendo alguma coisa, tô aberto aqui a sugestão, a crítica, ao direcionamento, tranquilo, sem estresse. A única coisa que eu falo, não fale isso na frente do cliente. O cliente não pode saber que é a primeira, tá? Para o cliente você tem que chegar, assim, peituda, tem que chegar metendo a banca na audiência. Beleza, Gabi?
Beleza. Eu E, ó, acho que eu tô mais nervosa do que o próprio rapaz, porque o rapaz já tá ciente que ele não vai sair. Ele já falou até pra esposa, falou assim, ó, pode ficar tranquila, que eu sei que eu vou ficar, e vocês também ficam tranquilos, mas eu tô aqui, que eu falei, meu Deus. então, usa de laboratório, tá? Eu vou parar de gravar, Uhum. coloco lá e mando o link para você.